Pessoal, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu represento aqui a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI. Nós estamos em Brasília e estamos vinculados ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, no qual o nosso ministro e vice-presidente acabou de fazer a abertura do evento. Eu creio que vocês tenham participado. Muito do que ele falou, na verdade, eu vou aproveitar aqui nessa nossa conversa. Vou procurar trazer um pouco para vocês sobre a política industrial atual, que é a Nova Indústria Brasil, e trazer também um pouco do caminho que está sendo traçado em torno do tema transformação digital. Me parece ser o tema que mais se coaduna com os interesses dos expositores aqui do evento. Acho que é importante a gente começar falando, aproveitando o que ele traçou, o ministro traçou há poucos instantes, sobre a situação da indústria no Brasil. Então, como ele disse, nós passamos por um período de desindustrialização precoce, em que todo o nosso tecido industrial e a produção industrial ela teve uma redução drástica frente aos outros setores da economia, o setor de serviço, o setor agropecuário. O setor de serviço passou a ter uma representação no nosso PIB muito maior e muitos segmentos industriais foram reduzidos em suas atividades ou deixaram de atuar no Brasil. Um desses setores foi de fertilizantes, de alumínios. Então, nós perdemos, durante um período, durante 4 décadas, um tecido, uma musculatura muito forte, muito densa da indústria brasileira. Bom, a partir do início do século XXI, então, quando nós tivemos a primeira política industrial em 2004, que foi a Política Industrial Tecnológica de Comércio Exterior, a PITSE, nós saímos dessa lacuna de políticas industriais, ou seja, de uma participação do Estado voltado a induzir o desenvolvimento da indústria brasileira, depois de vastos anos. E, de lá para cá, nós passamos a ter uma preocupação maior, o Estado passou a ter uma preocupação maior em desenvolver a indústria. É bem verdade, tivemos aí uma lacuna de mais ou menos 8 anos sem políticas públicas voltadas à indústria, mas retornamos, o Estado retorna, a partir da Nova Indústria Brasil, a ter uma preocupação e uma visão de futuro muito clara quanto ao papel da indústria para o desenvolvimento econômico brasileiro, desenvolvimento econômico, social brasileiro. E acho que é importante, não vou tecer muitos detalhes econômicos, mas acho que é interessante a gente mencionar quão importante tem sido todo esse movimento, e não é somente esse período da Nova Indústria Brasil, que se iniciou em janeiro de 2024, mas algo que já vem em torno desse conceito de política industrial, de desenvolvimento industrial, que foi nossa capacidade de alcançar um dos patamares mais baixos de desemprego no país nesse primeiro semestre de 2024, onde nós conseguimos alcançar a mesma taxa que tínhamos alcançado em dezembro de 2014, diria no auge de um período de política industrial forte, nós tínhamos aqui o Plano Brasil Maior. Então, nesse período, nós começamos a ter um ambiente bastante favorável para esse processo de desenvolvimento econômico e social, em que a indústria volta a ter um papel relevante nesse processo. E o desemprego como um todo mostra quedas, e o desemprego industrial também tem seu lado muito positivo, com taxas bastante baixas nesse mesmo período. Um outro dado que também é importante é que nesse último semestre, no primeiro semestre de 2024, nós tivemos um crescimento da indústria que foi superior aos demais setores. Ou seja, entre janeiro e junho de 2024,
A indústria como um todo, extrativa e de transformação, ela cresce muito mais do que a agropecuária e o setor de serviços. Então, depois de longos anos, o Brasil observa, mais uma vez, o momento em que a indústria mostra relevo perante os outros setores da economia e chega até a ser superior ao PIB do período. O PIB do período foi de 2,9%, o PIB da indústria foi 3,4%, isso depois de longos anos que não alcançávamos, que a indústria não alcançava um resultado tão profícuo quanto esse. Então, é só para chamar a atenção, para poder falar um pouco mais sobre a nova indústria Brasil, mas nós temos um desafio nisso. Acho que se a indústria como um todo, e aí quando eu falo como um todo, eu cito todos os segmentos que compõem a indústria, que estão nesse gráfico à frente, se ela tem demonstrado um movimento crescente, robusto, também chama-nos a atenção também, e precisamos estar atentos ao desafio de fazer com que a indústria de transformação, que é justamente onde mais se agrega valor à economia, onde, como o ministro acabou de mencionar ali, onde mais se gera empregos e salários maiores na economia, onde se tem um maior dinamismo inovativo na economia, que ele possa também transbordar a esse movimento crescente que o setor tem encontrado. Então, até agora, nesse primeiro semestre, o crescimento da indústria de transformação ele foi inferior, apesar de ter sido bastante positivo, frente a outros períodos, ele foi inferior à construção, à parte de eletricidade, aos setores de infraestrutura como um todo, e à indústria extrativa. Então, este é o desafio da nova indústria Brasil, é fazer com que a indústria de transformação ela tenha o relevo necessário para fazer com que a economia supere essas metas que estão sendo traçadas, tanto no médio quanto no longo prazo, de uma política pública como é a política industrial. Tá? Então, este é o nosso desafio, e eu, ao longo aqui da nossa conversa, eu vou mostrar como é que a gente tem, o Estado, de forma comungada com o setor privado, tem procurado fazer com que esses desafios sejam superados. Bom, esse aqui é só um dos exemplos de quão necessário se faz essa aliança entre setor público e setor privado, para que o setor de transformação, a indústria de transformação, ela tenha o resultado que a gente espera. Nesse período de primeiro semestre, que eu tenho me concentrado, nós tivemos um crescimento da taxa de investimento, que é uma taxa que tem sido historicamente baixa no país. As taxas mais relevantes que o país obteve foram acima de 20% da taxa de investimento, isso nos anos 80. A partir dos anos 80 para cá, a gente não conseguiu alcançar esse patamar de 21%. E isso acabou fazendo com que a indústria de transformação tivesse esses resultados que a gente vem encontrando ao longo desse período e que busca agora enfrentá-los. Então, o nosso desafio, um dos nossos grandes desafios para fazer com que a indústria de transformação tenha essa robustez, é fazer com que a taxa de investimento, tanto pública quanto privada, ela cresça ao patamar dos anos 80, acima de 20%. Mas é bom chamar a atenção o fato de que nós estamos tendo taxas de investimento crescentes, que já traz, já nos mostra uma trajetória positiva quanto a essa variável importante para o desenvolvimento econômico brasileiro. Bom, chamando a atenção também, já que a gente está falando de indústria, por que se voltar para a indústria? Então, a indústria tem um papel relevante na economia, ela contribui mais de R$1 trilhão na economia brasileira, ou seja, 21% do PIB é participação da indústria brasileira, tem uma participação acima de 50% nas exportações brasileiras. Então,
a indústria faz com que haja um poder de crescimento econômico muito forte. É um dos motivos pelos quais os países têm uma estratégia muito clara, né, de transformar a indústria, né, de fazer com que a indústria seja robusta, ela seja o setor de maior pujança para fazer com que a economia tenha uma resistência, tenha uma resiliência perante as dificuldades, perante os desafios e a competitividade internacional. A questão da empregabilidade também é fundamental. A indústria ela tem esse caráter de produzir empregos mais qualificados, com melhores salários, e isso faz com que a economia, né, isso cria ressonância na economia como um todo, né? Então, quanto mais empregos no setor industrial um país ou um território tem, maior será a qualidade de vida, né, e o padrão de vida desse território. Então, precisamos atrair indústrias e melhorar e ampliar o número de empregos no setor industrial, para fazer com que o país, ou o território, a região em que nós estamos, ela possa ser mais forte, mais crescente, mais desenvolvida. Ter um padrão de vida de maior qualidade. Bom, além desses critérios, a gente também tem que chamar a atenção para alguns potenciais, algumas potencialidades que o Brasil tem apontado e que a nova indústria Brasil também procura se direcionar, né, numa estratégia para fazer com que essas potencialidades se tornem nossos pontos fortes, né, nossas atuações mais robustas. E uma dessas é justamente esse poder que nós temos em termos da nossa biodiversidade. Então, não é à toa que os 3 pilares desse evento, do MI Expo, o desenvolvimento tecnológico, sustentabilidade e capacitação. Não é à toa porque são esses os pilares também que compõem essa política pública voltada ao desenvolvimento industrial brasileiro. Então, hoje a questão da inovação e da sustentabilidade são os principais pilares da nova indústria Brasil. E são com esses 2 pilares, né, que o Estado, junto ao setor privado e à sociedade, procuram ampliar o dinamismo. E nós estamos tendo um direcionamento para ter um aproveitamento sustentável dessa biodiversidade. Agora, recentemente, o ministro acabou de mencionar sobre a lei do combustível do futuro, há também o marco legal do hidrogênio de baixo carbono. Enfim, há um conjunto de medidas, né, de legislações, de programas, né, de planos e até de políticas públicas voltados para termos um aproveitamento sustentável dessa biodiversidade, dessas potencialidades que o país possui, para que a gente possa sair daquilo que eles mencionaram na abertura, né, desse patamar de renda média para um patamar de renda alta. Então, a biodiversidade é um desses caminhos que estão sendo traçados nessa política pública para fazer com que haja essa mudança de patamar. Também esse ano, o Ministério da Fazenda lançou o plano da transição ecológica, que envolve o setor privado, a sociedade e o Estado, fortemente voltado para essa questão, né, do aproveitamento dessa transição energética e dessa biodiversidade que nós possuímos de forma tão forte aqui no país. Tá? Então, aqui só para vocês terem uma noção, hoje o Brasil tem 93%, ou seja, um dos principais países no mundo em termos de energias renováveis. Então, essa é talvez nosso principal carro-chefe para atrair investimentos e para também promover um desenvolvimento tecnológico e com sustentabilidade. Então,
toda esses potenciais e esse desafio da indústria de transformação tem levado não só o Brasil, né, mas o mundo todo a retomar políticas voltadas ao desenvolvimento industrial. Então, os Estados Unidos, por exemplo, foi mencionado na abertura e trago para os senhores e senhoras agora, há mais de US$ 1,5 trilhão de dólares voltados para a proteção e para o desenvolvimento da indústria daquele país. Então, 1 trilhão e 700, 1 trilhão e 900, né? Ou seja, quase 2 trilhões de dólares voltados para o desenvolvimento da indústria daquele país. E a proteção. Hoje, a China é talvez o principal competidor mundial, não só no Brasil, mas também nos países avançados. Muitas dessas medidas adotadas pelos Estados Unidos, pela União Europeia, têm sido para se proteger dos produtos chineses. Um desses produtos são, por exemplo, os carros elétricos. Os Estados Unidos, agora, recentemente, assim como a União Europeia, estabeleceu um imposto de importação, ou seja, uma taxa, uma barreira tarifária de 100%, quase que impedindo a entrada de carros elétricos, né, de veículos elétricos, né, nesses países. O que está acontecendo é que a China está direcionando a sua produção, que não é pequena, para esses países em que há uma abertura, um acesso mais fácil para os produtos chineses, né? Em particular, né, o exemplo aqui dos veículos elétricos. Então, os senhores não sabem, ou devem saber, os portos brasileiros, né, eles estão abarrotados de veículos elétricos chineses, produzidos em 2024, que vão muito provavelmente permanecer durante o ano de 2025, diante dessa possibilidade de inserção no mercado brasileiro, no mercado sul-americano, e a dificuldade de inserção nos mercados europeus e norte-americanos. Então, se nós não estabelecermos também algumas medidas protetivas para dar uma segurança e dar uma capacidade de competitividade das nossas empresas, nós vamos cada vez mais perder espaço, perder fatias de mercado interna e externamente. Então, isso acontece no segmento de veículos. Então, há todo o movimento da Anfávia, que é a Associação dos Fabricantes de Veículos que estão aqui no Brasil, que produzem aqui no Brasil, em se estabelecer algumas medidas tarifárias para conter esse avanço dos veículos chineses ou pelo menos fazer com que se provoque que os chineses eles venham a produzir no Brasil, e não somente, como nós chamamos, a montar no Brasil. Tá? Então, eles trazem fábricas chinesas para o Brasil, mas essas fábricas elas são apenas montadoras, elas não são produtoras, né, como as demais marcas que nós conhecemos que produzem fábricas aqui no Brasil. Então, o Brasil ele precisa se estruturar, criar proteções para que a empresa, para que a indústria, ela não recaia no problema da desindustrialização que nós tivemos a partir dos anos 80. Então, nós não podemos viver uma nova desindustrialização. Nós temos que viver uma nova reindustrialização do país, baseadas na questão da sustentabilidade e de um desenvolvimento tecnológico já de um novo patamar, né? Que é justamente essa transformação digital que tem se propalado e tem se divulgado tanto em todos os eventos que o Estado, que o governo federal participa. Então, a partir desse momento, os governos norte-americanos, europeus, assim como o brasileiro, e outros, né, têm direcionado esforços, e esses esforços eles se desenham, se delineiam em torno de políticas industriais voltados para a defesa da indústria local, a indústria nacional,
e também para o desenvolvimento dessa indústria, né, para que ela possa ter maior competitividade no mercado internacional. Então, não fiquem assustados em saber que um país liberal como os Estados Unidos tem políticas industriais e de proteção, porque isso tem ocorrido em todo o mundo, né? A competitividade está cada vez mais acirrada, né, diria dessa forma, e mesmo os países que têm um contexto liberal procuram também defender a sua indústria. Então, até hoje, só um exemplo, né, para mencionar esse crescimento de medidas tanto de promoção quanto de proteção da indústria. São mais de 2.500 medidas tomadas por esse conjunto de países que eu mencionei, inclusive o nosso país, o Brasil. Então, nesse período, antes da ANIB, né, essa retomada de políticas industriais, ela tinha diferentes contornos e buscava se direcionar a setores industriais também bastante distintos e que representassem, assim, de forma mais significativa, a estrutura industrial, o tecido industrial de cada país. Então, no caso, por exemplo, da Alemanha, era uma estratégia clara de direcionar a indústria nacional, a indústria alemã, para o mercado externo. E os principais setores que eles procuraram desenvolver, era o de renováveis, o complexo industrial de saúde, questão de mobilidade, né, veículos, o setor automotivo alemão é bastante forte, o setor de segurança, de comunicação. Na mesma linha, os Estados Unidos, ao longo desse período de retomada de políticas industriais, também teve uma estratégia clara de fortalecer o papel do Estado nas compras, né, principalmente nas compras para inovação. E os setores que eram responsáveis por isso eram o setor de defesa, né, então não é à toa que eles estão sempre à frente, os Estados Unidos, em termos de inovação, porque o setor de defesa ele é um expoente nessas demandas por inovação. O setor de energia, o setor de saúde também, o complexo de saúde. Bom, o Brasil, então, nesse período até 2023, mais ou menos, estava com uma lacuna quanto a uma estratégia clara de promoção do desenvolvimento da indústria por meio de uma política pública. E quais os setores que deveriam ser priorizados naquele momento. Então, precisava-se, nesse período, então, de encontrar um caminho que trouxesse uma convergência bastante sólida entre o setor público e o setor privado, que atendesse aos interesses do setor privado, principalmente no que tange a um desenvolvimento tecnológico, a um desenvolvimento da infraestrutura necessária para atender a esse desenvolvimento industrial, que tem sido também um desafio, e eu vou mencionar isso daqui a pouco para vocês, e estabelecer alguns diferenciais, né, e esses diferenciais estavam realmente direcionados à questão tecnológica, ou seja, é uma estratégia de desenvolvimento tecnológico para que o país se reposicione no cenário global. Bom, nós tivemos, também mencionei para vocês há pouco, a partir de 2003, nós tivemos um conjunto de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da indústria, com acertos e erros, né, marchas e contramarchas, mas tivemos o mais importante desse período, entre 2004 a 2014, foram as principais políticas que foram implementadas nesse período. Nós tivemos aprendizados, né, fortes aprendizados. Então, aqui eu trago uma lista de 4 exemplos desse aprendizado, né? Então, o Estado e o setor privado, ele verificou, ele aprendeu que uma política industrial consistente, robusta, ela depende de incentivos de governo, mas também depende da iniciativa do setor privado. O setor privado não pode ser
um ator passivo, só esperando uma atuação do setor público, recurso do setor público para promover o desenvolvimento. Um outro aprendizado é que não há como se implementar uma política industrial sem ter uma coordenação clara, né? Tem que ter programas estratégicos, tem que ter ações dentro do governo também concatenadas com esse programa e com a política. Não pode ter nada solto. E houve acertos e houve erros ao longo desse período, fizeram com que agora, na NIB, nós buscássemos a correção desses erros. Um outro aprendizado é que há necessidade, né, constante de uma articulação entre o setor privado e o setor público, não só o governo federal, mas também os estados e os municípios. Os principais instrumentos de política industrial, eles estão presentes ou estão ali de competência do governo federal. Mas os governos estaduais e municipais também têm uma responsabilidade, também têm competências para promover o desenvolvimento industrial, né, para atrair empresas, para organizar setores. Então, há também a necessidade de se estabelecer um desenvolvimento regional, ou seja, olhar o desenvolvimento industrial a partir de um recorte territorial, de um recorte regional. Tá? Conhecer as peculiaridades das regiões e aproveitar essas peculiaridades, essas potencialidades regionais, tá? Fazer com que a indústria tenha um papel também de fortalecimento dessas potencialidades regionais. E um outro aprendizado que é fundamental, e é aí que entra o papel, né, da BDI, é justamente na necessidade de haver um monitoramento e uma avaliação permanente dos resultados e dos impactos que são alcançados e são provocados, né, pelas ações que são implementadas pela política industrial. Tá? Até porque há uma necessidade de correção de rumos, de fortalecimento do rumo que está sendo tomado. Então, é fundamental que qualquer política, não só industrial, né, mas é fundamental que haja um monitoramento constante, permanente e uma avaliação dessas ações, para que esses resultados, primeiro, tenham uma transparência para a sociedade, e também para que possa até colaborar com os formuladores da política, com as autoridades que comandam a política, né, para seguir, né, nos melhores caminhos que foram traçados para o desenvolvimento ou para os objetivos que foram estabelecidos nessa política. Bom, talvez o principal desafio que o governo federal tem nessa promoção do desenvolvimento industrial é o desafio de implementar a nova Indústria Brasil. Essa nova política industrial. Primeiro porque ela traz algumas características bastante, né, para não ser tão redundante, bastante inovadora, né? Esse traçado de estabelecer missões para superar desafios, acho que é um desenho de política bastante diferente. Acho que não há um exemplo, né, no país, ou pelo menos na América do Sul, de políticas industriais com um recorte a missões. Então, missões que foram analisadas, foram estudadas e foram direcionadas para se superar e para alcançar metas também aspiracionais. Então, essa é um dos pontos inovadores, né? Um segundo ponto inovador da política industrial foi o estabelecimento de 4 pilares, né, que são fundamentais para o desenvolvimento da indústria e desenvolvimento também da economia como um todo. Então, os 4 pilares termos um tecido industrial mais inovador,
Então, o papel da transformação digital passa a ser crucial nesse processo. Um tecido industrial mais sustentável, mais verde. Então, aproveitando dessa potencialidade que eu mencionei, então nós temos que, aproveitando todas as estratégias de transição energética, a transição ecológica, fazer com que essas potencialidades elas se traduzam em respostas positivas, sólidas para a sociedade brasileira, para o país, para o desenvolvimento do país. Uma indústria, um tecido industrial mais exportador. Então, há uma preocupação da política industrial em tornar os setores, tornar as indústrias brasileiras mais competitivas para enfrentar esses desafios do mercado internacional, que é um desafio bastante acirrado, é uma competição bastante acirrada, e o pilar da capacitação. Então, nós temos que trabalhar, fazer com que as empresas e os profissionais eles estejam cada vez mais capacitados, mais qualificados, para fazer com que a nossa indústria tenha produtos de mais qualidade para poder enfrentar essa competição. Então, a nova indústria Brasil, há um desafio nosso, um desafio do governo federal, um desafio dos setores industriais, do setor privado, em fazer com que essa orientação a missões, esse envolvimento de vários ministérios. Então, nessas 6 missões, nós temos uma missão voltada ao Complexo Industrial de Saúde, em que há um papel claro do Ministério da Saúde em promover, em ampliar o poder de compra do Estado, principalmente para viabilizar e para desenvolver o SUS. Então, há todo um direcionamento do setor de saúde, do Complexo Industrial de Saúde, para se ampliar o poder de compra do Estado para a inovação. E essa questão da inovação envolve também medicamentos, insumos e equipamentos médicos hospitalares. Então, há um envolvimento de vários ministérios, além do próprio Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, e a necessidade de uma coordenação de instrumentos. Provavelmente, a política industrial hoje ela tem como pilar de instrumentos os financiamentos públicos, as compras públicas e a capacitação. Então, talvez esses sejam os 3 principais pilares de instrumentos que a política industrial, a nova indústria Brasil, possui. Tá? Eu vou comentar principalmente esse pilar do financiamento para vocês, sem contar o pilar das medidas legais. A legislação tem sido direcionada para viabilizar a indústria, ela é muito grande. Eu mencionei aqui 2 recentes leis voltadas à transição energética, mas entre 2023 e 2024 foi um conjunto muito grande de leis, decretos, resoluções, de portarias que viabilizam todo esse processo ao qual está direcionado a nova indústria Brasil. Bom, então, só para ilustrar, então, nós temos hoje 21 órgãos governamentais envolvidos, são 21 representações da sociedade, são 6 grandes missões que envolvem diversos atores públicos e privados nessas missões, e quando se trata de financiamento, a meta estabelecida para 2026 é de 342,7 bilhões. Bom, isso frente àquele quase 2 trilhões norte-americano não é quase nada, mas para a nossa realidade, e para o histórico recente de desenvolvimento industrial, é uma soma bastante significativa que está sendo direcionado nesse
curto prazo, né, até 2026. Isso sem mencionar que a política industrial, a nova Indústria Brasil, ela tem um horizonte de 10 anos. Tá? Tem metas e ações voltadas até 2033. Daí a necessidade de um monitoramento e uma avaliação permanente, né, para que até 2033 a gente possa realmente alcançar essas metas que foram traçadas, tanto no curto quanto nesse longo prazo. Bom, essas são as 6 missões, acho que está um pouco pequeno para vocês, mas só para ressaltar, nós temos uma missão que está voltada à cadeia do agronegócio, principalmente a cadeia agroindustrial, onde temos desafios em que a questão da sustentabilidade e da transformação digital são os caminhos cruciais para se superar esses desafios nesse setor, nessa missão. Tá? A missão 2 é a missão da saúde, do complexo econômico industrial da saúde, que eu mencionei há pouco, em que também nós temos aí toda uma questão de vulnerabilidade e precisamos fortalecer e ser mais resilientes quanto ao SUS e ampliar o acesso à saúde. Então, o papel da indústria nessa missão é bastante relevante, e daí a importância de se estabelecer, né, por meio de margem de preferência a medicamentos, o papel do Estado em compras públicas, a medicamentos e também para inovação, justamente para fortalecer o papel do SUS. Então, essa é a estratégia que foi estabelecida pelo Ministério da Saúde. A missão 3 ela está voltada ao setor de infraestrutura econômica, e aí nós temos um papel fundamental que o governo federal em direcionar recursos para o novo PAC. Eu vou mencionar daqui a pouco para vocês, mas também está relacionado com isso a questão da mobilidade. Então, o ministro ele falou há pouco sobre o programa Mover, o programa de mobilidade verde, que está também direcionado a essa missão 3. Então, a implementação desse programa de descarbonização está direcionado, é uma das metas previstas na missão 3. A missão 4 é a missão que está voltado à transformação digital. Então, há uma meta de se alcançar até 2026, 25% das indústrias brasileiras, transformá-las digitalmente, né? Atualmente, é uma pesquisa feita com dados que chegaram ao Ministério da Indústria, de que atualmente nós temos 18,9% de empresas industriais que podem ser consideradas num patamar da transformação digital. Ou seja, são 18,9 empresas industriais que já possuem algumas dessas ferramentas, seja serviços em nuvem, Big Data, IoT, robotização, enfim. Então, há critérios estabelecidos para definir se a empresa alcançou esse patamar. Eu vou também me deter um pouco sobre essa missão 4. A missão 5 trata da transição energética, né? Então traz aí a questão da bioeconomia, da descarbonização, dessa transição da segurança e a transição energética que eu acabei de mencionar. E a missão 6 é uma missão que envolve o Ministério da Defesa, a indústria da defesa, são ou seja, fortalecer e ampliar essas tecnologias que são de interesse para a soberania e a defesa nacional. Então, me concentrando um pouco a miúde aqui com vocês na missão 4, como eu mencionei, nós temos uma meta para 2026 de 25% da indústria brasileira, e para 2033 essa meta é de 50% da indústria brasileira. Tá? Então, todo um direcionamento para que essas metas elas sejam alcançadas. E um dos principais motores
para alcançar é justamente o plano Mais Produção, que é um plano robusto de financiamentos, aqueles 342 bilhões que eu mencionei, que eu vou também trazer novamente aqui para vocês, e o Brasil Mais Produtivo, que também foi mencionado pelo nosso ministro, que tem sido os principais programas, principais ações para que essa meta possa ser alcançada. Ou seja, que envolve assim, uma concertação envolvendo tanto órgãos do governo, quanto o setor privado. Que é só para chamar a atenção que cada missão ela prioriza 3 cadeias produtivas ou nichos industriais. Na missão 4, essa missão da transformação digital, 3 nichos industriais foram priorizados nessa política industrial, nesse primeiro momento, ou seja, nesse curto prazo, tá? Que são os semicondutores. Então, mais uma vez aqui, trazendo a fala do vice-presidente, ministro, mencionou sobre a nova lei de inovação, né, a lei de TICs, que foi recentemente sancionada pelo presidente Lula, o PADIS, que é o direcionado para os semicondutores, é o Brasil Semicon. Então, todo esse arcabouço legal foi estabelecido justamente para viabilizar o segmento de semicondutores. Os outros 2 nichos industriais são priorizados, é o de robôs industriais e produtos e serviços digitais avançados. Então, o setor de serviços industriais, aqui no tocante ao setor de serviços digitais, tem um relevo nessa estratégia da política industrial na missão 4. Tá? Bom, que só alguns desses segmentos que englobam cada um desses três nichos, só para o conhecimento de vocês. Vou beber uma água aqui enquanto vocês olham aí. Bom, obrigado pela compreensão. Minha garganta estava seca aqui já. Bom, continuando. Então, os 4 eixos, né, como eu mencionei, ampliar a produtividade, ampliar esse grau de sustentabilidade do país, tornar a indústria mais inovadora e mais digital, e tornar a indústria mais exportadora. Então, só para reforçar, né, ilustrar e reforçar os pilares da política industrial para conduzir aquelas 6 missões que eu acabei de apresentá-los. Bom, eu posso considerar que acho que a principal ação do governo federal e do conjunto de bancos públicos para viabilizar as metas aspiracionais, viabilizar todo esse objetivo que se busca com a política industrial, ela é justamente nesse pilar do financiamento público, em que, sem dúvida alguma, com a nova Indústria Brasil, nós estamos batendo recordes de financiamento, de direcionamento de recursos públicos. O BNDES, pelas palavras do próprio presidente do banco, o Aloysio Mercadante, ele alcançou um recorde na aprovação e em desembolsos voltados ao desenvolvimento industrial, ao desenvolvimento do país. Só no plano Mais Produção, são aqueles 342,7 bilhões, né, que eu havia mencionado. Então, é um volume robusto de financiamento a uma taxa bastante baixa. O ministro mencionou para vocês, a quem estava na abertura, ou seja, o que foi direcionado para inovação, pesquisa, desenvolvimento e inovação,
4% da TR, ou seja, é uma taxa zero real, uma taxa zero real. Então, é um momento que eu posso considerar único para as pequenas, médias, pequenas e médias indústrias brasileiras de poderem buscar um financiamento, voltar-se a inovar, a produzir, desenvolver pesquisas que sejam capazes de transformar as suas empresas, transformar os seus produtos, transformar os seus processos industriais. Então, são momentos únicos, é um momento único que nós estamos passando, e graças a esse plano Mais Produção, que está ligado à Nova Indústria Brasil. Então, nós temos cinco agentes públicos envolvidos nesse plano. O BNDES tem um papel de maior robustez nesse plano, né? São quase 260 bilhões de reais direcionados àqueles 4 eixos, né, que eu mencionei. A FINEP está ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, também direcionado especificamente para o eixo de transformar, em termos de inovação e transformação digital, a Embrapi, o BNB e o BASA. E aí eu só chamo a atenção para a presença do BNB e BASA para demonstrar a importância que tem aquele recorte regional, né? Ou seja, uma estratégia também territorial numa política industrial, né? Ou seja, nós estamos também valorizando e viabilizando a indústria nordestina, a indústria do norte do país, frente a uma desconcentração necessária no desenvolvimento da indústria e no desenvolvimento econômico brasileiro. Tá? Então, esse é uma previsão para 2026, mas nós temos aí também um montante significativo pensando na política industrial até 2033. Bom, aqui um breve balanço, né, do que nós já tivemos entre 2023 e este ano de 2024. Então, só o BNDES, pelo plano, já são 36 bilhões, só relacionados à missão 4, tá? A missão da transformação digital. Então, só voltando, nós temos aquelas 6 missões. Então, só para a missão da transformação digital, já foram desembolsados, né, 36 bilhões para estimular a transformação digital no país. Então, ao todo, para essa missão 4 da transformação digital, já houve um direcionamento de 40 bilhões de reais nesse período de 2023 até, acho que são dados de agosto de 2024. Bom, um outro pilar desse desenvolvimento que se busca com a Nova Indústria Brasil é o Brasil Mais Produtivo, também mencionado na abertura, né, tanto pelo diretor do Senai quanto pelo ministro. Aqui não preciso me alongar com ele, mas eu acho que é só chamar a atenção. Nós temos aí uma meta muito audaciosa, são 93 mil empresas a serem qualificadas, né? Ou seja, busca-se o aumento da produtividade de 93 mil empresas. Aumentar a produtividade por meio de ações de manufatura enxuta. Então, manufatura enxuta prevê-se, então, um desenvolvimento tecnológico necessário, uma inovação em processos, assim como prevê-se também uma transformação digital, ou seja, a adoção de um conjunto, né, de ferramentas digitais, né, para fazer com que essa produtividade realmente chegue ou supere aqueles 40% que foi mencionado na abertura, que já foi alcançado até agora pelas empresas atendidas. E eu posso dizer que realmente é um programa eficaz. Nós realizamos, a BDI realiza, numa parceria com o Senai, uma fração do Brasil Mais Produtivo, que se chama Smart Factory. Essa
esse projeto Smart Factory ele está direcionado, junto com os institutos Senai de inovação, a produzir, a desenvolver inovações, desenvolver tecnologias em parceria com startups, com pequenas empresas, e permitir a escalabilidade. Então, digamos que esse senhor aqui ele tem uma startup, e em parceria com o Instituto Senai de Inovação aqui de São Caetano, aqui de São Paulo, ele desenvolve uma tecnologia, ele testa essa tecnologia, né? Pode ser a base de IA, pode ser a base de Big Data, enfim, sendo uma solução digital eficaz e economicamente viável, ela pode ser escalada para outras empresas, pequenas, médias empresas. Então, o Smart Factory tem um apoio também do BNDES e um apoio da FINEP. Ela financia essas empresas, são cerca de 1.200, 1.500 empresas que recebem esses incentivos também pelo BNDES e pela FINEP, e também com essa parceria da BDI com os institutos Senai de inovação. Esse Smart Factory está inserido no programa Brasil Mais Produtivo. Tá? Mas é um dos principais pilares para que a gente possa alcançar aquelas metas da transformação digital. Bom, aqui também é só para trazer para vocês o papel desse eixo, né, desse alicerce regulatório, que eu também mencionei, que é fundamental. Então, eu tinha mencionado já para vocês a lei de TICs, o novo PADIS, né, que são 21 bilhões de crédito para as empresas. O ministro mencionou sobre a letra, né, de crédito de desenvolvimento, que deve ser anunciado daqui a uns 15 dias, mais ou menos. Ele próprio tem propalado isso aí com muita euforia. Então, acho que o mais importante é dizer que há todo um arcabouço legal, e aqui acho que vale a pena até mencionar todo o esforço que o Congresso Nacional também tem desenvolvido, né, as comissões que tratam da indústria, que lutam pelo desenvolvimento industrial no Congresso Nacional, para fazer com que essas leis, né, elas saiam do papel e elas se tornem viáveis e possíveis para a indústria brasileira. Né? Então, há toda uma ação conjunta que envolve o governo federal, o Congresso Nacional, os setores privados, né, as representações do setor privado, para viabilizar esse conjunto de medidas regulatórias legais que compõem e que têm beneficiado o desenvolvimento da política industrial. Bom, dentro da Níbia, nós temos alguns desafios também, além dos que foram mencionados, né? E acho que um deles, eu havia comentado a vocês, é a necessidade de se destravar a infraestrutura para não limitar esse desenvolvimento industrial. Então, a gente estimula o desenvolvimento da indústria, estimula o aumento da produção, mas encontramos gargalos nos portos, ferrovias, ou seja, na mobilidade, no escoamento da produção, e gargalos até mesmo na conectividade, na infraestrutura de conectividade. Então, esse é um desafio que o governo federal, né, a sociedade civil, então, os setores privados, então, essa concertação, né, que envolve, que move a Nova Indústria Brasil, tem trabalhado, que é justamente fazer com que esses gargalos eles não contraiam, não limitem o desenvolvimento industrial. E aí a gente não pode deixar de mencionar o papel do novo PAC nisso, ele que envolve 9 eixos, né, também uma soma de recursos fabulosa, direcionado para viabilizar essa infraestrutura, inclusive a de conectividade. Acho que eu não mencionei, mas, por exemplo, o BNDES tem injetado recursos no FUST, que é um fundo da universalização do serviço de telecomunicações, de quase
1 bi, né, são 600 milhões aproximadamente, justamente para viabilizar essa infraestrutura de conectividade no país. Então, há toda uma preocupação de fazer com que a infraestrutura não seja um limitador desse processo de desenvolvimento industrial que nós perseguimos nessa nova etapa, né? Nessa nova etapa de desenvolvimento de país. Bom, um outro desafio também que acho que vale a pena mencionar, e que eu mencionei para vocês no início da nossa conversa, é a necessidade de se estimular o investimento privado. Então, se permanecermos com aquelas taxas de investimento privado abaixo de 21%, abaixo desse patamar, nós não vamos conseguir uma mudança considerável, essa mudança de musculatura, essa mudança significativa na estrutura e no tecido industrial brasileiro. Então, nós precisamos retomar os patamares históricos de investimento privado. Então, eu acho que, pegando o exemplo aqui da missão 4, em que algumas entidades de representação privada já anunciaram um volume de investimentos do setor privado, de que nós caminhamos nessa direção. Então, é um processo de aprendizado que tivemos com as políticas industriais passadas que mostra que agora seguimos firmes nesse caminho de poder superar aquela barreira dos 20% na taxa de investimento privado. Então, a BINE, a P&D Brasil, tantos outros, a Amazon, anunciaram investimentos, além dos investimentos públicos, né? Então, só para essa missão 4 da transformação digital, nós temos somas que superam os 180 bilhões de dólares, então acho de reais, desculpe, e me parece que é um volume, né, para um curto, médio prazo significativo, que já demonstra que essa trajetória que perseguimos é uma trajetória bastante profícua, bastante positiva, para fazer com que essa taxa de investimento privado ela seja realmente alcançada, né, acima de 20%. Tá, eu estou falando aqui somente da missão 4. Fora as outras missões, aqui só um exemplo para vocês. O setor automotivo, o próprio ministro também mencionou na abertura, graças ao programa OV, são 130 bilhões, e eu acredito que o ano que vem, até 2026, teremos um volume ainda maior de investimentos do setor privado, do setor automotivo. O setor de alimentos também tem anúncios relevantes de investimento. Então, isso já soma algo em torno de 600 bilhões, né, de reais de investimentos, o que é um volume bastante relevante para a nossa economia. Já estou perto de terminar, tá? Bom, aliás, já estou terminando mesmo. Acho que o último desafio, né, que eu gostaria de mencionar para vocês, acho que é só para reforçar aí o papel da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, quanto à necessidade de mantermos, né, esses mecanismos de feedback contínuo, né, para monitorar e avaliar a política pública, né, e a BDI ela tem um papel fundamental nesse processo de realizar, de monitorar a política industrial. Então, nós temos apoiado o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que é o CNDI, apoiado o Ministério da Indústria, no tocante às ações que permeiam a política industrial, para fazer com que haja um melhor entendimento quanto aos rumos que estão sendo tomados, quanto à necessidade de redirecionar alguns desses rumos, ou de fortalecer os rumos que estão sendo seguidos, né, os caminhos que estão sendo seguidos. Então, a importância de se monitorar permanentemente e tendo uma política industrial, tendo uma política pública de longo prazo, né, como o ANIB, né, de fazer avaliações permanentes, tanto de resultados quanto de impactos,
para que a sociedade tenha haja uma transparência para a sociedade quanto aos resultados alcançados, aos caminhos que estão sendo seguidos, a aplicação dos recursos, né, quanto também a importância de fazer com que os formuladores da política, aqueles que implementam a política, possam conduzi-la da melhor forma possível. Então, não quero mais me estender, acho que já me estendi demais. Queria agradecer a paciência de vocês aqui nessa conversa. Tá? Foi um prazer muito grande estar aqui. Eu não mencionei, mas, infelizmente, o presidente da agência, o Ricardo Capelli, ele viria a fazer essa apresentação para vocês, mas ele teve imprevisto de última hora, teve que fazer uma viagem ontem à noite, e eu ontem à noite tive que vir para cá para realizar essa conversa com vocês, que me senti muito honrado, muito grato de estar aqui, tá? E agradeço muito a vocês. Tá? Obrigado.